Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos de saúde mental dentro do universo espírita. E hoje o nosso tema é, afinal, o que eu tenho é uma doença mental ou uma doença espiritual? E isso me perguntam demais, gente, sabendo que eu sou psiquiatra e sou espírita. É o que mais aparece lá nas minhas redes, inclusive sigam lá nas redes vizinhas também, tudo sentindo o espiritismo. Mas vamos lá. Para eu explicar isso para vocês, primeiro vamos definir o que é uma doença mental. Olha só, são vários problemas de saúde e que envolvem as áreas emocionais, ou seja, desajustes das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então a parte de raciocínio, de cognição, memória, concentração, tudo isso pode estar alterado, e a parte de comportamento, aquelas pessoas que têm compulsões, comportamentos estranhos, todos eles entram dentro do universo de doenças mentais. E aí nós temos diversos tipos e variedades, como quem diz lá em Minas, tem para todo gosto, gente. Enfim, e aí a gente entra então nas causas. A primeira causa e a mais básica de todas elas é a causa física, a causa orgânica, aquela que está no corpo físico. E a primeira delas é a genética, que tem já doenças que vêm desde o nascimento. O exemplo mais clássico que a gente tem é o retardo mental, as deficiências intelectuais, aquela criança que já nasce com alguma alteração física que leva a problema de saúde mental. Dentro das causas físicas, a gente também tem as causas hormonais, então desajuste principalmente aí de tireoide é o mais comum, mas são vários que podem dar alteração. E também os medicamentos que as pessoas tomam por aí, né? Às vezes outras substâncias que a gente não pode dizer o nome por aqui, mas que não são lá legalizadas, né? Todas elas podem causar lesões e gerarem transtornos físicos. Também eu estou esquecendo aqui a parte da epilepsia, pessoas que têm convulsões, né, que podem sim gerar quadros depressivos e psicóticos. E os traumas físicos mesmo, se a pessoa sofreu um acidente, bateu a cabeça, ela pode desenvolver uma doença mental. A outra causa que nós temos é a causa emocional, e aí já são os traumas emocionais. Luto, é um sofrimento muito grande que você passou na sua vida, uma doença grave e estresse em geral. Todas as dificuldades que você tem de lidar com seu lado emocional podem chegar a gerar um transtorno, uma doença mental verdadeiramente. E a outra causa que nós temos, e aí vamos entrar aqui no lado espiritual, são as causas espirituais. E elas não podem ser só de fora não, elas podem ser interiores também. Se você traz lá do seu passado alguma questão que está mal resolvida aí lá no seu corpo mental lá atrás, e que se reflete hoje no corpo físico, porque esse nosso corpo físico, ele é o reflexo de todo o nosso corpo espiritual, tudo vem para cá, gente, e vem ali naquela forma do subconsciente, do inconsciente, mas acaba aparecendo nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E é importante que a gente tenha consciência disso, não pensar que tudo também vem de fora. Agora, a partir do momento que eu tenho essa dificuldade emocional dentro de mim, seja por conta de qualquer dessas causas que nós falamos, você vai ter uma sintonia com as pessoas que estão naquela faixa vibratória. Ou seja, se eu sou muito depressivo, se eu estou num quadro de depressão, aqueles espíritos, e aí eu estou falando de tanto espírito com corpo, espírito encarnado aqui nessa terra, quanto espírito sem corpo, desencarnado, eles estão naquela faixa vibratória. E a gente, por sintonia, sabe sintonia de rádio? Quando você coloca lá no radinho a sintonia da rádio que você quer, você vai captar todas as vibrações daquela faixa. E aí você entra naquela faixa vibratória e isso faz com que vocês se alimentem uns aos outros. Então você tá depressivo, não tá legal, você encontra outro depressivo, um alimenta a depressão do outro. E aí a gente começa com alguns quadros de influenciação espiritual. É um processo de obsessão? É um processo de encosto? Pode evoluir.
Agora, a gente tem também aqueles casos em que existem alguns amiguinhos aí espirituais que não querem muito que a gente vá para frente, que às vezes querem realmente vingança, querem nos atrapalhar porque não estão satisfeitos consigo mesmos ou porque a gente fez alguma coisa que não foi legal para eles. E eles vão aproveitar essa abertura que a gente deu porque a gente se desequilibrou, não é? Nosso pensamento não tá legal, o sentimento não tá legal, nosso comportamento tá ali pé de guerra, e eles vêm, aproveitam disso e vão aumentar os nossos sintomas. Eles têm capacidade de criar sintomas muito difícil, gente. Eles podem sim aumentar aquilo que nós já sentimos. Você tá triste? Ele vai lá e aumenta ainda mais a sua tristeza. Você tá desanimada, não quer fazer alguma coisa? Vai ter menos ânimo ainda. E é isso que esses espíritos conseguem fazer conosco. E pode ser que essa obsessão espiritual evolua para os graus mais graves. Tudo bem. Então você tem ali um quadro de depressão, de ansiedade, algum transtorno mental, vem um espírito, te influencia, e como é que você vai sair se ele está ali cada vez mais agravando o que você já tem? Bom, a gente tem duas coisas aí para tirar. Primeiro, a gente tem que tirar esse irmãozinho dali. Mas quem foi que chamou? Foi você. Pois é. E aí, o outro passo que nós temos que fazer é tirar a doença. Atualmente, a gente tem na medicina muitos tratamentos, gente. Tratamento medicamentoso, terapia, atividade física, alimentação, tudo isso é um conjunto para que você melhore a sua saúde mental. E se você melhorar a sua saúde mental, seja por um tratamento qualquer que você fizer, esse irmãozinho aqui não tem a sintonia, não tem aquela liga e ele não consegue te influenciar mais. Ele vai ficar ali, ó. Se for um obsessor, ele vai ficar realmente pensando, vendo onde é que você vai errar para que ele possa encontrar aquela brechinha de novo e te atacar. Mas você se fortalecendo, isso não vai acontecer mais. E aí, como é que a gente faz? Tá, você se tratou, tá bem, tranquilo, aquelas influenciações elas cessam porque você seguiu o seu caminho, saiu da sintonia. Mas o obsessor pode ficar ali. O que a gente faz com ele? Vamos orar por ele, vamos melhorar a sintonia da nossa casa como um todo, fazendo o evangelho no lar. O que é evangelho no lar? Todo dia, no mesmo horário, você abre ali um livro de preces, abre o evangelho, faz uma oração, pede para os seus inimigos espirituais, pede pela sua família, pede pelo equilíbrio da sua casa. E isso toda semana, gente, para que você possa elevar o padrão vibratório do seu lar. E além disso, você pode também tomar os passes no centro espírita para que você fortaleça mais uma vez a sua energia física, a sua energia mental. E no final de tudo isso, pode ser que esse irmãozinho seja encaminhado para uma conversa no centro espírita, mas isso aqui é um outro detalhe. E o que eu queria falar para vocês hoje é essa diferença de doença mental para doença espiritual. Resumindo, no fim das contas, é muito difícil você ter uma doença mental sem ter nenhum tipo de influenciação espiritual, que é diferente da obsessão propriamente dita. Mas, para mim, pelo menos como psiquiatra, não tem tanta diferença, gente. O fundamental é que você faça o seu tratamento médico, faça o seu tratamento principalmente de psicoterapia, para você mudar a forma como você enxerga a vida, você mudar essa vibração espiritual, que é isso que vai fazer com que você saia dessa linha, dessa faixa vibratória e consiga se desligar de qualquer obsessão espiritual e não ter mais a sua doença. Ai, mas eu tenho que tomar o remédio para o resto da vida? Talvez, porque se já houver alguma lesão física ali no seu corpo, lembra que ele reflete o corpo espiritual? Na hora que você reencarnou, aquela predisposição já está ali, aquela doença já está lá, você com a sua vibração aqui pode melhorar muito e tomar a menor dose possível, mas pode ser sim que você necessite de um tratamento crônico medicamentoso. O espiritismo não é contra, muito pelo contrário, é a favor de todos os tratamentos médicos. Então, faça o seu, faça a sua
parte, que da minha ajudarei. Não é isso que diz lá no Evangelho? E se você gostou desse conteúdo, siga aqui para mais. Como eu já disse lá no início, segue nas outras redes, tem muita coisa interessante para vocês. E se você também ficou com alguma dúvida, quer contar alguma história, fala aqui nos comentários para mim que eu leio sempre, tá bom? Um grande beijo para vocês.